Meninos e meninas do Colune, tudo jóia? Vamos agora à análise de mais uma redação. Qual gênero? Conto. O último que nós trabalhamos na semana passada. Vamos observar o que foi feito por vocês. Um conto tranquilo, eu considero até bastante criativo. Do que se trata mesmo? Um conto sobre duas pessoas, reticências, ou uma pessoa e um fantasma. Então vejam bem, o conto já saiu da nossa realidade mais imediata, do mundo dos fenômenos físicos, e fomos para um metafísico, porque aqui tem um fantasma, espírito, uma alma, dê o nome que você quiser. E o que foi proposto por esta prova? Que você fizesse um conto que fechasse nisso aqui. Câmera. Você deveria fazer um conto que fechasse com isso. Isso foi dado. Isso está aqui na prova. Ok? Está aqui ó, no texto. Você vai dar uma olhadinha, se já não o fez, e vai observar que está aqui. O que está aí? Eles pediram para que nós colocássemos este diálogo no final da nossa redação. Ou seja, nós temos que completar tudo para trás. Então tem que fechar nisso aqui. Que estranho, disse a moça avançando cautelosamente. Que porta mais pesada. Tocou-a ao falar e ela se fechou de repente. Meu Deus, disse o homem, parece que não tem maçaneta do lado de dentro. Mas como? Você nos trancou aqui. Nós dois. Nós dois? Não. Só um, disse a moça. Passou através da porta e desapareceu. Então isso é metafísico, não é? Passar através de uma porta não é algo que esteja no mundo dos fatos. Pelo menos isso foge da realidade científica. Vamos colocar assim, tá bom? Professor, eu tenho que utilizar esse pedacinho na minha redação e deixar isso no final do meu texto, ou eu não preciso copiar esse trecho na minha redação? A prova deveria deixar isso muito claro para o candidato. Se a prova não disser que você tem que colocar isso aqui, coloque no final do seu texto este diálogo, porque ele é grandinho, ele ocupa algumas linhas. Se a prova não disser para você colocar, você pode não colocar ou pode colocar. Ela não disse nada, não deixou explicado. Mas o habitual, o comum e o correto é se falar na prova. Você está fazendo a sua prova, vem lá, sua provinha de redação, e te explica tudo. Você não é obrigado a adivinhar, não é? Então, se eles não disserem para você colocar o final na prova, você pode colocar ou pode não colocar. Obviamente, se disserem não coloque, não coloca. Coloque, coloca. É simples assim, ok? Então, vamos ver o que foi feito? Vamos começar aqui? Câmera. Tema. Um conto sobre duas pessoas ou uma pessoa e um fantasma. Tá? Lembrando que essa é a ideia geral e que o tema realmente é aquilo que foi colocado lá, é aquele diálogo final. Por quê? Toda a nossa redação tem que caber nisso. Vamos ver o que foi feito então. Amor sem limites. A partir do início da primeira infância, gente, primeira infância de 0 a 6, segunda infância de 6 a 12, daí para frente adolescência, vida adulta. A partir do início da primeira infância, Fabiano adquiriu o hábito de ler ficção. Assim, enquanto as crianças de sua idade colecionavam figurinhas, jogos de computador e pequenas cicatrizes. Como assim colecionar cicatrizes? Os meninos vão, machucam, brincam na rua, isso é normal, né? Ele se isolava, o Fabiano, ele se isolava para viajar pelo mundo dos contos fantásticos.
Então, desde a primeira infância, ele curtia isso. Era filho único e os pais viviam para trabalhar. Adaptou-se à solidão. Olha como que no texto narrado nós podemos, às vezes, deixar algumas ideias um pouco sugestionadas, sem fazer aquela linha contínua de informações, tá? Mas, claro que isso tem que ser muito bem feito, porque não pode ser uma sugestão que leve o leitor a ficar em dúvida em relação ao conteúdo da sua redação. Ele tem que entender. Era filho único e os pais viviam para trabalhar. Adaptou-se à solidão. Por causa de tudo isso, sentia dificuldades para estabelecer relações interpessoais e, mesmo na escola e na universidade, não fez amizades. No ambiente de trabalho, olha, aquele é criança, primeira infância, aquele deve ter crescido um pouquinho, já coloquei ele no ambiente de trabalho. Mas, professor, mas muita coisa aconteceu. Mas se a gente for fazer cada parte assim, nós não vamos fazer um conto, nós vamos fazer um romance, nós vamos fazer uma novela. Então tem que ser bem resumido, tem que ter essa técnica de resumo. Acompanhe. No ambiente de trabalho, os colegas o achavam prepotente e antissocial. Professor, mas uma criança na primeira infância no ambiente... Gente, é claro que quem está lendo já percebeu que ele envelheceu aqui. No ambiente de trabalho, os colegas o achavam prepotente e antissocial, pois não participava das comemorações da empresa, nem das festinhas dos colegas de profissão. Metódico e inteligente, o homem conquistou uma vida de conforto, porém incomodava-o morar sozinho em uma mansão. Então, fica logo claro que nós rumamos para uma outra fase da vida dele, em que ele já está com a vida feita, mas ele continua com aquele problema de dificuldade de estabelecer relações interpessoais. Isso começou na primeira infância, né? Quem sabe ele foi levado a muita ficção por causa desse problema. Isso não fica claro aqui no meu texto, não era a minha intenção mostrar. Então, vamos lá, vamos pegar esse pedacinho aqui, que até eu perdi a sequência. Metódico e inteligente, o homem conquistou uma vida de conforto, porém incomodava-o morar sozinho em sua mansão. Decidiu consultar um psicoterapeuta para vencer a timidez. Então ele morava sozinho, tinha essa dificuldade. Pessoal, observem que eu citei aqui o Fabiano, utilizando... Cadê o homem? Cadê o homem? O homem. Aqui, o homem. Eu não queria, eu ia continuar falando Fabiano, mas no trecho final, eles utilizam essa expressão. Vem aqui, câmera. Olha só. No trechinho final, meu Deus, disse o homem. Então, se eu deixasse para colocar essa expressão homem só aqui, né, que ela aparecesse só aqui, eu não teria uma boa harmonia entre as partes do meu texto. Então a gente tem que se preocupar com detalhes, todos eles. Então já que aqui ele vai ser tratado de homem, o meu protagonista, então eu dei um jeitinho de já ambientar o meu leitor com isso, para ele não achar estranho, tá? Ok. Então, ó, decidiu consultar um psicoterapeuta para vencer a timidez. O diagnóstico, tá vendo que aqui ele decidiu consultar o psicoterapeuta para vencer a timidez. Aqui, ó, logo na frase seguinte, já tem diagnóstico. Olha como é que a narrativa caminha rápido. Isso é muito próprio dos textos narrados. Quando nós falamos assim, acordei hoje, tomei o café e fui rapidamente para o meu trabalho. Olha quanta coisa nós deixamos para trás. Quer dizer, acordei, espreguicei, coloquei meus pés para fora, calcei o chinelo, levantei, fui até o banheiro, peguei a escova, peguei a pasta, apertei. Então nós temos que dar saltos naquilo que interessa, ao mesmo tempo que nós nos preocupamos com uma sequência lógica. Nós temos que ter esse cuidado. Narrar exige isso.
O diagnóstico revelou que ele sofria de agorafobia. Agora, do grego, quer dizer praça, fobia de lugar que tem gente. Agorafobia, um transtorno que lhe gerava pavor pela vida social. O indivíduo que tem muito medo de público, assim, de lugares com muitas pessoas, é agorafóbico. Tão logo foi medicado, surgiu-lhe a coragem para se aproximar de Capitu. Opa, apareceu um personagem aqui. Surgiu-lhe a coragem para se aproximar de Capitu. Professor, mas Capitu é de Machado de Assis, coisa sem criatividade. Vamos ver então. De Capitu. Uma vizinha que sempre puxava a conversa. Observem que é ela que puxava a conversa. Isso tudo tem um significado no meu texto. Decidiu que a convidaria para jantar. Ela sempre puxava a conversa, mas nunca tinha chamado. E assim foi. Ele decidiu. Ele foi medicado, ele ganhou coragem. E assim foi. Na primeira oportunidade, sentou-se com ela nos elegantes degraus da entrada de sua casa. Elegantes degraus, porque eu falei que ele morava numa mansão, ele era bem-sucedido. Então, sentou-se com ela nos elegantes degraus da entrada de sua casa, onde conversaram longamente. No final da noite, o coração batia descompassado. Precisava lhe fazer o convite. Qual o convite? Chamaram para jantar, né? Rompeu então os últimos obstáculos da timidez e disse-lhe com voz trêmula. Ele ainda, né? Ele estava animado, ele queria, mas era tímido. A voz estava trêmula. Veio então o primeiro diálogo do nosso texto. Capitu. Por várias vezes você me desejou boa noite ao pé desta escada, mas eu nunca lhe convidei para entrar. Olha que interessante. Várias vezes ela chegava e, boa noite. Devia achar estranho, né? Essa vizinha que sempre aparecia ali, às vezes do nada. E eu nunca te convidei para entrar. Quer jantar comigo amanhã? Aí ele faz o convite. Nossa, Fabiano, anseio por esse convite há tanto tempo. Pessoal, a pontuação tem que ser muito precisa. Se você quiser uma nota alta no coluna, você tem que mostrar que você tem domínio mesmo do português. Tá? Capitu, olha só, quando é vocativo, tem que ter vírgula. Capitu, por várias vezes você me desejou boa noite ao pé desta escada. Porque ele está lá naquele lugar, está falando com ela lá. Mas eu nunca lhe convidei para entrar. Quer jantar comigo amanhã? Nossa, Fabiano. Fabiano também é vocativo. Então aqui, entre vírgulas, anseio por esse convite. Agora é esse que ficou para trás. Por esse convite há tanto tempo. Exclamou. Estarei aqui, com certeza. Ah, mas não marcaram hora, professor. Vacilou, calma. Você pode deixar isso um pouquinho para depois. Ao dizer isso, aí volta o narrador. Aqui o personagem falando em discurso direto, a outra personagem falando em discurso direto, agora volta a voz do narrador, que é o narrador em terceira. Ao dizer isso, a linda moça desceu as escadas, contornou o jardim e desapareceu na penumbra da casa ao lado, de onde Fabiano sempre pressentia o seu olhar. Olha isso, eu estou deixando algumas informações no ar aqui. Então ela pareceu assim, desaparecer naquela penumbra, evaporar. E ele sempre pressentia o olhar dela, daquela casa. Às 9 em ponto, soou a campainha. Aqui eu revelei. Ah, mas você não falou que eles tinham marcado às 9 ali? Falei, meu texto deixa entender que é às 9, porque ela chegou. Ok? Às 9 em ponto, aqui ó, tem sinal indicativo de crase, tem que saber, né, pessoal? Às 9 em ponto, soou a campainha. Capitu irradiava um brilho intenso e translúcido. Olha isso, gente. Então, ainda aqui, câmera, Capitu irradiava um brilho intenso e translúcido. Professor, mas o ser humano não irradia. Mas a impressão que ele tinha naquele momento. O que é translúcido?
Trans quer dizer através, que passa através. Luz passa através dela. Então, translúcido é como se ela tivesse assim, até meio que só aquela luz. Foi a impressão que ele teve. Vocês vão ver por que disso na minha redação. Às 9 em ponto, quando é tempo a gente tem que marcar com vírgula, soou a campainha, ponto. Capitu irradiava um brilho intenso e translúcido que a tornava ainda mais bela. Estava irradiante, né? A gente não costuma falar, nossa, estava irradiante aquela pessoa. Fernando não sentia mais vergonha. Com a voz firme, disse-lhe, olha como é que ele ganhou coragem. Entre. Não devemos perder um minuto sequer. A vida é tão curta. A resposta dela, a vida é eterna, Fernando. É infinita como o céu que contemplamos da sua varanda ontem. Infinita, vida é infinita, não vai acabar não. Estranho ela responder assim, né? Tudo bem. Após essas palavras enigmáticas, opa, isso aqui não é... veio um travessão aqui no lugar errado, né, pessoal? Olha só, não tem, ok? Ó, aqui é o retorno do narrador, ok? Ó. Câmera, paciência, hein? Aqui, pessoal, é o retorno. Deixa eu pegar o giz, cadê ele? Então, nós temos que partir de onde? Nós temos que partir daqui, ó. Após. Só que vai sobrar um pedacinho, não vai? Vamos tentar esticar ele aqui, para não dar essa impressão ruim. Aí. Após essas palavras enigmáticas, aqui está faltando um que. Aí. Para quem duvida que essa é minha letra, né? O pessoal estava comentando outro dia. E aqui, pessoal, eu estou colocando de amarelinho, tá? Todo início de período, para a gente contar os períodos depois no final. Após essas palavras enigmáticas, os dois jantaram embalados por animada conversa. Então ele conversou, bateu papo, resolveu levá-la à biblioteca. Mas por que biblioteca? Porque ele gostava de literatura. Ele era um aficionado, ele tinha problema de relacionamento com os outros, aí ele se detinha na leitura. Levá-la à biblioteca. Entre livros, sorrisos e histórias, revelou que conhecia 3 mulheres com o nome Capitu. 2 pontos. Sua bisavó, a personagem de Machado de Assis e ela. E lhe perguntou, 2 pontos. Esse é o seu verdadeiro nome? Não. Meu nome é Maria Capitolina Santiago. E, na verdade, você conhece apenas 2 pessoas com esse nome. Então ele fala, são 3. E ela fala, não, você conhece 2. Ele ficou enrolado. Que brincadeira é essa, vírgula, Capitu? De novo, está trabalhando com o quê? Vocativo. Vocar quer dizer chamar. Vocar, chamar. Então, sempre que é o chamamento, nós temos que colocar ou entre vírgulas ou uma vírgula, porque aqui só cabe uma, não cabe outra ali no final. Que brincadeira é essa, Capitu? Seu nome e apelido são os mesmos da personagem machadiana, de Machado de Assis, os quais foram utilizados também pela minha bisavó. Realmente, pessoal, se vocês procurarem aí o nome da Capitu, do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, o nome dela é Maria Capitolina Santiago. Dá uma olhadinha lá para vocês verem. Eu peguei essa ideia, joguei aqui para tornar mais interessante o meu texto. Então,
Que brincadeira é essa, Capitu? Seu nome e apelido são os mesmos da personagem machadiana, os quais foram utilizados também pela minha bisavó. Qual o sentido disso? Perguntou Fernando com admiração e espanto. Brincadeira boba é essa, né? O sentido é que eu sou a sua bisavó. Aproximei-me de você pela força de um amor que ultrapassou gerações e nos manteve unidos até o momento presente. Então ultrapassou gerações porque ela é bisavó, passou uma geração, outra, e ela está ali perto dele. Um amor que ultrapassou gerações. Estou aqui para ajudar. Mas ele precisava de ajuda? Sim. Ele era um menino complicado. Ele foi um psicoterapeuta, ele está sendo medicado, ele tem um problema nas relações com as outras pessoas. E ele, assim, adotou a própria avó, com a aproximação dela, para um diálogo, para um intercâmbio na vida dele, porque ele tinha dificuldade. E aí ela falou, estou aqui para ajudar. Então ela disse que era a avó e ele pede provas. Então me prove, exclamou incrédulo e sorridente. Falei, então me prove, ele não acreditou nisso. Exclamou incrédulo e sorridente, enquanto acompanhava seus passos suavíssimos rumo à porta de saída da biblioteca. Por que esses passos suavíssimos? Gente, se ela era realmente um espírito, imagina como é que ela pisa no chão. É muito suave. Por quê? Porque ele tinha a impressão de que ela era uma mulher de carne e osso, mas não era. Ele conversava sempre com ela. Ela sempre aparecia ali, ao pé da escada da casa dele. Falava, puxava a conversa, mas ele era muito difícil, ele não se dava nas relações com as outras pessoas. E aí, o que nós fazemos agora? O que nós fizemos, melhor dizendo? Nós colocamos o final da narrativa. Tem que encaixar com perfeição. Olha só. Então me prove, exclamou incrédulo e sorridente, enquanto acompanhava seus passos suavíssimos rumo à porta de saída da biblioteca. Que estranho. Então ela foi saindo. Disse a moça avançando cautelosamente. Que porta mais pesada? Tocou-a ao falar e ela se fechou de repente. Meu Deus, disse o homem. Parece que não tem maçaneta do lado de dentro. Mas como? Você nos trancou aqui, nós dois. Nós dois? Não, só um, disse a moça. Passou através da porta e desapareceu. Pessoal, diante desse final que foi proposto pelo tema, nós precisamos construir uma personagem que seja espiritual. Que seja um espírito, melhor dizendo. E é o que eu fiz, tá? É assim que nós trabalhamos. Nós temos que ver os detalhes. Observem que aqui falou, não tem dois, não, tem um só. E na minha conversa eu já havia falado. Né? Você não conhece 3 mulheres, não. Você conhece só 2 com esse nome. Por quê? A bisavó e ela eram as mesmas pessoas. Tranquilo? Então, eu misturei a questão relacionada com o nome, com a literatura e com aquilo que a prova me ofereceu como material de trabalho. Tá? Acompanhe aqui, quero destacar alguns outros pontos. O título, Amor Sem Limites, por quê? Um amor que ultrapassou gerações. Um amor que não se limitou a uma geração. Mas que tipo de amor é esse? Isso ficou um pouco confuso aí, porque ele tinha uma certa atração por ela. Ele a convidou para jantar. Não, ela era uma mulher bonita, ele chamou. Mas isso não fica definido aqui no texto. Ela teve uma aproximação interessante. Tá? Mas ela não deveria aparecer como a bisavó dele, uma pessoa velha? Não. Na nossa criação aqui, não. Ela deixou aquilo ali como referência para nós. Se nós quisermos entender que esse espírito agora se aproximou dele e está jovem, qual o problema? Que é uma mulher bela, qual o problema?
Tranquilo? Então, olha só, amor sem limites, porque não se limitou a uma geração, a um momento, ultrapassou os dois planos, o material e o espiritual, tá? Foi dado ali para nós como referência isso, que ótimo. Tomem muito cuidado com o tamanho dos períodos, eu falei isso no primeiro estudo sobre conto, vou reforçar neste. Olha só, às vezes as frases são um pouco mais curtas, às vezes um pouco mais longas, às vezes curtas, às vezes bem curtas, às vezes curtíssimas. Olha só, e assim foi. Isso é um período. Também, período começa com a letra maiúscula e termina no ponto. Letra maiúscula termina no ponto. Letra maiúscula termina no ponto. Tá? Então nós temos vários períodos nesta redação. E parágrafos, professor, eu tenho um aqui, outro aqui, e cada travessão constitui um parágrafo. Tá? Abre um parágrafo, isso aqui é parágrafo. Tá? Aqui, outro parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo. Então eu até parei de contar os parágrafos aqui. Pessoal, no primeiro texto, no primeiro estudo do gênero conto, nós trabalhamos só o discurso indireto, ou seja, não havia diálogos. Neste aqui nós fizemos questão de mostrar como se trabalha um conto com discurso direto. Então aprendam o esquema, vejam bem, entre, vírgula, não devemos perder um minuto sequer, ponto, a vida é tão curta, ponto. Aí vem o outro. Toda vez que outra pessoa fala, você tem que trocar o travessão. Agora, é importante, às vezes, falar de que maneira aquela frase foi proferida. Falou com delicadeza, bradou, gritou, falou com voz trêmula. Às vezes é importante você definir o modo como a frase foi proferida. Entenderam? Tudo isso tem que ser pensado. Como que eu crio as redações? Eu penso, eu imagino a cena. Imaginou? Você consegue colocar no papel. Com treinamento vai ficando cada vez mais fácil. Ok, pessoal? Então é importante saber pontuar, é importante trabalhar muito bem com 2 pontos. Observem, ele perguntou, aqui é 2 pontos, aí vem, esse é o seu nome verdadeiro, interrogação, aí vem aqui, não, tá vendo, isso aqui é um período. Período composto por apenas uma palavra. Não, meu nome é E, na verdade, você conhece. Isso faz toda a diferença. Não adianta a gente querer fazer uma redação que, de fato, está dentro do gênero. O avaliador pega a sua redação. Não, é o gênero. Mas não tem uma boa gramática, não tem um bom domínio da língua portuguesa. Vai ficar devendo. Tá? É uma redação que vai tirar 8, dependendo aí. Se tiver muita criatividade, se tiver dentro do gênero, se tiver uma excelente gramática, você tem tudo para tirar 14 e 15. É o que nós estamos perseguindo. Entenderam? Aqui comigo, finalzinho. Elementos da narrativa. Nós vimos também na aula anterior. Narrador. Tem narrador aqui? Tem. De que pessoa? Narrador em terceira pessoa, porque ele conta a história e não participa como personagem. Tá? Como é que seria em primeira pessoa? A partir do início da primeira infância, eu adquiri o hábito de ler ficção. Assim quanto as crianças de minha rua, as crianças de minha idade colecionavam figurinhas, jogos de computador e pequenas cicatrizes, eu me isolava para viajar pelo mundo dos contos fantásticos. Era filho único e os meus pais viviam para trabalhar. Adaptei-me à solidão. Por causa disso tudo, sentia dificuldades para estabelecer relações interpessoais e mesmo na escola e na universidade não fiz amizades. Estou passando, tá vendo? Isso é primeira pessoa, isso é um narrador de primeira. Basta eu fazer isso. No ambiente de trabalho, os colegas me achavam prepotente e antissocial, pois não participava das comemorações da empresa nem das festinhas dos colegas de profissão. Metódico e inteligente, eu
Consegui conquistar uma vida de conforto, porém incomodava-me morar sozinho em minha mansão. É isso, galera. Olha só, tá bom? Então, câmera, aqui de novo. Narrador está em terceira pessoa, personagem nós vimos ali. O Fabiano é o personagem principal, tá? Nós temos a Capitu, tranquilo? Que é uma personagem secundária. Nós temos tempo. Como é que é esse tempo? Esse tempo parte da infância, da primeira infância dele, e vai até a vida adulta. Não fica definido aqui com quantos anos ele se encontra, nós acreditamos na faixa dos 30. Tá? Eu também não achei interessante definir. E a moça, quantos anos tem? Por aí, 25, 28. Personagens, tempo, espaço. Qual espaço? Olha, nós temos o espaço ali da casa dele, quando ele era menino, do ambiente de trabalho. Nós temos uma escada da entrada da casa dele, nós temos a casa dele e nós temos uma biblioteca. São espaços que nós colocamos aí. Enredo. O que é enredo? Enredo é justamente a história contada. É pegar os elementos aqui, narrador, personagem, tempo, espaço e criar uma história. Conflito é quando nós levamos a narrativa para um ponto bem amplo e depois chegamos a uma abordagem assim diferente aqui. Daqui para baixo já é diferente. Então nós trouxemos até aqui, né, uma situação assim indefinida para que ela pudesse mais ou menos ser resolvida aqui. Professor, mas o cara ficou trancado lá dentro? Gente, isso aqui foi dado pela prova. Tá? Ele pediu por parte dela uma prova acerca de que ela estivesse falando a verdade. Ela foi lá, passou pela porta, fechada. Mas e depois? Depois a gente pode imaginar o que for. Se eu falar assim, agora faça um conto completando essa história que eu criei aqui. Eu posso fazer isso para vocês. Depois. Completando. Agora vocês vão fazer mais 30 linhas falando o que aconteceu. Dando sequência. Entenderam? Mas, nessa proposta, o tema para aqui. Tá? Tranquilo, pessoal? Entenderam? Tchau.